Bem-vindos à sala de estudos da Igreja Seara. Estamos agora numa nova fase de estudos falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, a sua relevância para a vida comum, a vida prática da igreja. Vimos que sem o Espírito Santo de Deus a igreja não se move para realizar os propósitos de Deus na terra, para realizar a sua missão na terra. Então é necessário que nós conheçamos a natureza do Espírito Santo, para cada vez mais sermos capacitados para a boa obra de Deus. Muitas pessoas têm boas intenções, querem fazer a obra de Deus tanto pela boa vontade como as suas habilidades, têm talentos naturais e se esforçam. Tem o músico, por exemplo, ele sabe tocar e ele pode tocar, porém há uma diferença que nós queremos que você possa conhecer e reconhecer a força do Espírito Santo, que capacita, que nós vamos chamar de uma unção para servir a Deus. Mas fazendo a ponte com a aula de ontem, nós estamos falando sobre as características, sobre a personalidade do Espírito Santo. E uma das que mais chama atenção é o Consolador, do grego parakletos. Quando diz lá em João 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Quando nós estamos falando de Consolador, nós estamos falando daquele que intercede por nós, alguém que defende a causa do outro. Isso quer dizer o Paráclitos. Alguém chamado para estar ao lado de outro para o seu auxílio. Então, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Paráclitos, foi enviado pelo Pai para estar ao nosso lado e nos ajudar. Nos ajudar na missão, nos ajudar na vida comum, nos ajudar na manifestação dos dons e dos ministérios também. Então, a natureza do Espírito Santo de Deus vem para nos fortalecer, nos capacitar e nos trazer a natureza de Deus em nós. Bem, assim como nós, toda pessoa, toda personalidade tem nomes, e nós ganhamos muitos nomes, vemos muitos nomes que o Espírito Santo de Deus tem na Bíblia. Eu queria muito que você pudesse me acompanhar, são uma sequência de estudos de textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lá diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aqui, o Espírito Santo é chamado de o Espírito de Deus. Isso mostra que ele participou lá da criação, estava junto com o Pai, agindo e operando, é chamado de o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, é a própria natureza de Deus se manifestando, criando, consolando, curando, capacitando. Então, é a presença manifestada de Deus na vida de cada um. O Espírito Santo de Deus acompanhou o Pai nisso. É chamado de Espírito Santo, porque em Lucas capítulo 11, versículo 13, ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Esse é tão importante que a gente possa discernir. Espírito Santo. Porque o Espírito é chamado de Santo porque ele tem a natureza de Deus, ele é Deus, mas ele também vem santificar as nossas vidas. É aquele que vai nos levar à santificação, porque é o Espírito Santo. Ele tem a natureza de Deus, a mesma natureza que tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Então, por isso ele é chamado de Espírito Santo. Em João 14, 17, diz assim: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito da verdade possui a verdade revelada em nós. Então, o Espírito da verdade é aquele que não pode mentir, que não suporta a mentira. Tudo que o Espírito Santo de Deus trouxer para nós é verdadeiro, é da graça do Senhor. Ele defende
a verdade e se opõe a todo espírito de engano, de manipulação ou de confusão com meias verdades. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não suporta a mentira. É uma característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, porque o mundo prefere a mentira, a enrolação, a dissimulação, ao passo que o Espírito Santo de Deus, a natureza dele é verdade. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados a andar em verdade, em pensamentos, em palavras e também em atitudes. O Espírito de vida é outro nome que o Espírito Santo de Deus ganha em Romanos capítulo 8, versículo 10. Ele gera vida, nós vimos ali, quando Maria foi cheia pelo Espírito Santo de Deus e concebeu o Senhor Jesus, gerou vida. Em Romanos capítulo 8, 10 diz: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que nos vivifica é a presença do Espírito Santo de Deus, porque onde há o Espírito Santo de Deus tem vida. E onde tem vida tem movimento, tem coisas novas, tem coisas boas acontecendo e se formando. Então, a morte está no mundo, no corpo, mas onde há o Espírito Santo de Deus tem vida. Então, o Espírito Santo de Deus é aquela centelha de Deus em nós que nos torna vivos. Quando recebemos a Cristo, nós nascemos de novo e estávamos mortos nos nossos pecados. Nós somos vivificados, tem vida e nós amamos a vida. O Espírito de sabedoria, em Efésios 1,17, diz que é o Espírito de sabedoria e de revelação. Lá diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento. Duas características importantes. Nós recebemos sabedoria quando pedimos, e o Espírito Santo de Deus, o nome dele é sabedoria. Sabedoria é o modo de viver de Deus, a vontade de Deus perfeita. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus traz isso. E revelação são os resultados de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, onde aquilo que é da vontade de Deus vai sendo revelado no nosso coração na medida em que nós vamos amadurecendo e crescendo no conhecimento de Deus. Então, quem revela, quem traz isso ao nosso coração é o Espírito Santo. O Espírito de promessa, em Efésios 1,13, fala que ele nos traz as promessas de Deus. Lá diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam pelo Espírito Santo da promessa. Quando nós vamos identificar na nossa vida promessas reveladas de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele concretiza, ele revela e faz com que a promessa de Deus se realize. Ele é o que executa aquelas promessas de Deus na nossa vida. Por isso que ele é chamado de o Espírito da promessa. Ele nos lembra do que Deus prometeu. Por exemplo, em Joel capítulo 2, 28, prometeu que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre os servos, sobre as servas, sobre os jovens, sobre os velhos. Então, quem realiza a promessa em Atos 2 é o Espírito Santo. O Espírito de glória, em 1 Pedro capítulo 4, verso 14, lá diz assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O Espírito da glória, ou seja, aquela centelha divina, aquilo que já é da glória de Deus. Vamos lembrar um pouco quando Estevão está sendo apedrejado, lá em Atos capítulo 7, e os céus são abertos, o Espírito Santo de Deus abre os céus e ele vê a glória, ele vê o trono de Deus e vê o Senhor Jesus sentado ao lado. Então, vai revelar a glória de Cristo. É também chamado em 1 Coríntios 3,16 de o Espírito de Cristo. Lá diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus,
o Espírito de Cristo, nós somos santuário de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E terminando a relação de nomes, que ainda tem mais nomes, mas vamos ficar nesse para entender como ele diz. O Espírito de adoção, em Romanos capítulo 8, versículo 15, é o Espírito Santo de Deus que vai nos ligar ao Pai. Lá diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Espírito de adoção. Quando nós recebemos a Cristo Jesus, nós fazemos parte da família de Deus. A primeira família de Deus, a primeira aliança que Deus tinha era com Israel. Nós não somos israelitas, nós éramos considerados gentios, estrangeiros. Mas agora, de acordo com Efésios 2,19, nós somos membros da família de Deus. Mas a Bíblia usa uma linguagem bonita, somos filhos adotivos. E o filho adotivo tem os mesmos direitos que os filhos naturais. Nós somos adotados, porque agora é o mesmo Espírito que habita em nós, em todos os filhos. Então, o Espírito da adoção. Esses nomes fecham a nossa aula de hoje. Convidamos você para a nossa próxima aula, em que nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Até a próxima aula.